eram 8h30 da noite, mais ou menos, eu senti uma dor aqui no ombro, ó. E aí, aquela dorzinha me incomodando, eu fui ao ambulatório, eram umas quase 9 horas da noite, felizmente não tinha médico lá, porque eu peguei a minha moto, fui ao hospital que fica do lado, chegou lá, já me botaram na maca, me mobilizaram e falaram, olha, não mexe não, você está com 92% de obstrução da coronária, você vai ter um infarto já. Não tinha condição, eu cheguei no hospital antes do infarto. É um prazer estar aqui mais uma vez participando do canal do meu amigo Guga Noblar, fazendo pergunta. Eu vou fazer a pergunta aqui para os dois convidados. A minha primeira pergunta vai para Marina Silva. Eu queria parabenizar o seu trabalho, a sua história, mas eu queria fazer uma pergunta, Marina. Em 2014, você manifestou no segundo turno o apoio ao então candidato Aécio Neves. Você falou que votaria nele, fez campanha para ele. Muita gente na época, inclusive, criticou essa atitude sua. A primeira pergunta para você é a seguinte: se fosse hoje o que aconteceu em 2014, seria repetido? Ou, dadas as consequências do que aconteceu com o Brasil pós-situação de 2014, você mudaria o seu apoio? Apoiaria Dilma? Não apoiaria ninguém? E para o Panunzio eu queria perguntar o seguinte: a gente tem visto que o governo Bolsonaro e empresários que têm patrocinado publicidade em canais de TV, ultimamente têm pressionado muito os donos de grandes redes do nosso país a demitirem os jornalistas que fazem críticas ao governo Bolsonaro ou até mesmo os empresários que fazem publicidade nas emissoras de TV do nosso país. É notório e aberto que alguns jornalistas do nosso país tiveram as suas cabeças pedidas pelo próprio presidente da República ou por alguns empresários. Agora a gente viu, por exemplo, a SBT confirmando que a Raquel Sherazade não terá o seu contrato renovado e tudo aquilo que a gente já suspeitava que o presidente Bolsonaro e que o Luciano Heng, o dono da Rede Havan, tinha pedido a demissão dela, vai se concretizar. No seu caso aconteceu algo similar, Panunzio. Eu queria que você explicasse como é que você se sentiu ao saber que, apesar de ser um grande apresentador, apesar de estar entre os maiores âncoras desse país, você acabou sendo demitido do seu emprego, que executava de forma extremamente profissional e qualificada, basicamente por questões políticas. Grande abraço. Carlito, historiador, indo direto no ponto. A pergunta para a Marina, então, começando pela Marina, se arrepende de ter apoiado o Aécio, e depois o Panunzio explicando aí a perseguição que ele sofreu. O Panunzio, que hoje é taxado de extrema imprensa, assim como eu. Graças a Deus. Graças a Deus. Panunzio, se você quiser comentar isso também, e se você quiser fazer qualquer pergunta para a Marina, se sinta à vontade e responder depois lá também a sua história. Tá bom. Eu quero, Guga, começar respondendo a pergunta da Marina. Eu vou explicar uma coisa, porque eu também tenho que responder sempre essa pergunta, porque eu apoiei o impeachment da Dilma, achava ela uma péssima presidente, e eu nunca aderi ao Aécio, não, mas o tamanho, digamos assim, do erro imputado pela história é o mesmo. E toda vez que eu tenho que enfrentar essa situação que ela está enfrentando, eu me lembro dela, esse negócio de ficar prestando contas. Sabe o que eu acho? Seguinte, não pode fazer a leitura da história como se tudo fosse sabido como é no dia de hoje. Eu tenho certeza absoluta que se à época a Marina sonhasse que o Aécio era o que ele realmente é, porque ele é um baita de um enganador, ela jamais teria afiançado apoio a ele. Certeza absoluta. Até porque sobre a vida dela não recai nenhuma grande vergonha, nem nada disso. E agora, erro estratégico, erro de avaliação de cenário, eu preciso lembrar o seguinte: o exercício do poder é draconiano, ele não poupa ninguém, né? E a Marina enfrentou uma pedreira como ambientalista, entendeu? Para conseguir fazer um acordo que redundou no Código Florestal, que hoje é tão vilipendiado, né? Ela conduziu isso sozinha com as mãos dela, e foi criticada à esquerda, à direita, não sei o que mais. Eu não estou fazendo elogio a ela, não. Eu estou dizendo o seguinte: eu tenho respeito por ela, respeito a opção que ela fez, e ela já foi penalizada por isso, mas foi um erro estratégico. Marina, se você soubesse que o Aécio, esse canalha, você teria afiançado o voto dele? Jamais, né? Com certeza não, jamais. Eu não tenho uma visão fundamentalista da política, né? Como essas pessoas. Rouba, mas continua ali. É igual o bolsonarismo, né? Tem um setor da esquerda tradicional e os extremos se encontram. Não adianta o que fizer, as evidências que tenha, vai continuar negando a realidade. Então, uma postura, eu me sinto criativa, produtiva e livre para poder tomar as minhas decisões e ter a minha opinião de acordo com os fatos que eu tenho para fazer a minha análise. Agora, existe um grupo que não me perdoa, porque na cabeça dessas pessoas é assim: Marina, você foi desconstruída, você foi atacada, você foi
foi terrível o que fizeram comigo, né? Mas, mesmo assim, você deveria dizer Ave César. É isso aí. Agora, com relação à minha situação, eu vou contar direitinho essa história, porque muita gente pensa que houve um fato coincidente na minha saída da Band, e esse fato acabou parecendo que deu o tom da coisa, mas não foi exatamente assim, não foi exatamente, eu não fui demitido, embora houvesse uma grande pressão pessoal do Fábio Weingarten, que eu considero um grande canalha, para que isso acontecesse. Ele não conseguiu, porque, felizmente, quando ele passou a exercer da maneira mais sádica a pressão sobre a Band para que eu fosse demitido, a minha demissão já estava acertada fazia 2 meses. A minha saída de lá estava acertada desde que eu tive um pré-infarto. Eu tive um problema de saúde em agosto do ano passado, estava na bancada para fazer o jornal, eram 8h30 da noite, mais ou menos. Eu senti uma dor aqui no ombro, ó. E aí, aquela dorzinha me incomodando, eu fui ao ambulatório, eram umas quase 9 horas da noite. Felizmente, não tinha médico lá, porque eu peguei a minha moto, fui ao hospital que fica do lado, chegou lá, já me botaram na maca, me mobilizaram e falaram, olha, não mexe não, você está com 92% de obstrução da coronária, você vai ter um infarto já. Não tinha condição, eu cheguei no hospital antes do infarto, com a dor angina. Aí fiz uma angioplastia, fiquei internado lá umas 2 semanas, até completar o processo de cicatrização, e voltei decidido a não enfrentar mais o ambiente de infelicidade profissional que eu estava enfrentando. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Google, eu consigo dividir minha tela aqui? Consigo, né? Consegue. Posso mostrar aqui? Consegue. Coloca aí. Deixa eu ver aqui. Consigo sim. Vou dividir minha tela com vocês. Posso? Tá. Então, peraí, cadê? Imagens. Esse aqui era o Fábio Panunzio do ano passado para trás. Vocês vão ver aqui, olha. Estão vendo aí? Está na tela? Não, você tem que botar aí, Guga. Bom, olha só, gente. Essas aqui são as minhas fotos. Olha, eu botei o meu nome aqui no Google, tá aqui, ó, Fábio Panunzio. Eu vou abrir aqui. Qualquer uma. Olha só a expressão nesse rosto aí. Olha que coisa sofrida. Então, assim, ó, eu fui procurar na internet as minhas fotos desse período e eu só tô assim, olha, bravo, tenso, irritado, furioso. Aqui, olha, triste, colérico, entendeu? Isso aqui era a minha vida antes de sair da TV Bandeirantes. Não é porque eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Eu estou dizendo, eu não selecionei foto aí não, tá? São as fotos aí com anos de fotos aí nessa galeria. Eu estava muito infeliz com o que eu estava fazendo. Por quê? Porque havia já desde o governo Temer uma pressão terrível sobre as empresas de comunicação. Isso, conjugado com a crise econômica, criou um ambiente de muita vulnerabilidade para as empresas de comunicação, porque elas ficaram na mão do governo, né? E eu preciso dizer que o governo Temer comigo foi um gentleman, porque a gente batia no Temer, chamava ele de bandido, de tudo isso. Nunca houve um pedido de parte nenhuma. Mas eu também sempre fui um cara meio complicado na redação, entendeu, Guga? Eu fiquei 26 anos na Band, a gente fica mesmo, o pé vai se moldando ao sapato, o sapato ao pé, aquela coisa toda. Eu dei muito trabalho, eu tenho muito respeito pelo meu patrão. Ele segurou a minha barra muitos anos lá na Band. Sabe, por exemplo, vou dizer aqui, olha, o principal provedor de dinheiro para a TV Bandeirantes, nos meus últimos 2 ou 3 anos ali, era a Igreja Universal do Reino de Deus. Tá? Alugavam a Rede 21, que é a Rede B da Band, e alugavam também a programação da madrugada. Era muita grana, pagava inclusive o meu salário. E eu me meti a fazer uma série investigando a vida torta do Edir Macedo na Europa, uma série da TVI levantou lá o problema da importação, do tráfico de crianças que ele promoveu para os netos dele. A pena que o Brasil não viu isso. E eu passei a investigar, a TVI depois me procurou, a gente fez uma parceria, eu aqui no Brasil, eles lá em Portugal, as outras coisas que são desdobramentos dessa vida fácil do líder da IUD. Imagina só, você tem uma empresa que depende de um sujeito que tem um passivo gigante em tudo quanto é área, esse cara é o dono de uma igreja que compra a sua programação inteira e você começa a ser tripudiado na veia por um repórter seu. Sabe? Então, assim, eu criei muitos problemas lá e assim, o pessoal teve muita paciência comigo, porque não é essa hoje a lógica do mercado. Agora, vou contar uma coisa para vocês. Eles pressionam sim. Eu era um profissional de 40 anos de lida com 26 anos de casa. Não é fácil me derrubar, entendeu? De repente, se acontece isso, pode ser uma tragédia, porque se esse cara vai ganhar a guerra de mim, eu ia fazer um escândalo, esse miserável desse canalha aí, desse secretário. Sim. Eu acho que ele é um canalha, mas ele não me derrubou. Quando a pressão se efetivou, foi o seguinte, ele pegava os meus tweets, Guga, e mandava direto para o celular, o WhatsApp do celular do meu patrão e dos diretores da Band.
Então, cada opinião crítica minha a ele, as minhas opiniões sobre o Bolsonaro sempre foram as piores, porque ele é um dos piores, então ele merece esse tipo de manifestação. Isso chegava para o meu patrão, ou seja, imagina o secretário de comunicação da presidente dizendo ao seu patrão, olha o que seu cara está fazendo aqui, ó, no blog dele, no Twitter, tem nada a ver meu blog, meu Twitter com Band, entendeu? Mas a pressão foi por causa disso. Olha, felizmente, quando eu voltei do hospital operado, eu sentei lá na sala do Mito, meu chefe, falei, Mito, não dá mais, eu não estou aguentando. Eu tinha muito pouca autonomia, porque era óbvio que eu estava em descompasso completo com a filosofia da casa, que, enfim, vinha por necessidade ou por vocação mesmo, ou por proximidade, vinha aderindo cada vez mais aos governos e eu cada vez indo mais contra. Então eu não podia mesmo gozar da confiança do meu patrão. Eu era o segundo âncora da casa. Eu substituí o Boechat, né, nos 4 meses que se seguiram, até que o ENEC tivesse preparado para ir ao ar, eu era o primeiro âncora da casa, e era um âncora que tinha obrigação estritamente formal no jornal, porque eu não me sentia vontade para opinar, para nada disso. Enquanto isso, eu fazia as minhas matérias onde eu achava que tinha espaço. Ou seja, era evidente demais para o público que eu não tinha espaço dentro da Band para fazer o que eu fazia no blog. Entendeu? Porque senão não havia justificativo. Por que esse cara escreve lá no bloguinho dele e não traz esses assuntões aqui para dentro? Mas em benefício da Band, porque eu sou obrigado a fazer essa reparação aqui, eles nunca me impediram de fazer as minhas matérias no meu blog. Entendeu? Então falei o que eu quis, essa coisa toda. E hoje estou aqui catando as minhas moedas na internet, feliz da vida de não ter um patrão a quem molestar, de não ter preocupação nenhuma sobre o dia de amanhã, se eu vou estar demitido, se eu não vou, se eu vou poder pagar a faculdade dos moleques, se eu não vou. Então, assim, tô pobre pra caramba, mas tô feliz da vida, sabe? Ao menos hoje ninguém vai me matar do coração. Nem a Nefazolina, nem o Fábio Weingarten. Tá explicadíssimo aí a história.